Sexta-feira, 30 de junho. O mês de junho está indo embora. Hoje, dia 30 de junho, celebra-se o Dia do Economista. Nós parabenizamos a todos os profissionais que trabalham na área da economia. Como nós precisamos, nesses tempos tão difíceis, saber como economizar. Parabéns aos economistas. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais um estudo de doutrina sobre o livro de Neemias. Estaremos ministrando esse estudo, aplicando para a igreja em nossos dias. Você não pode deixar de acompanhar esse estudo que nós estamos realizando já há alguns meses em nossa igreja. Estamos compartilhando aqui também através do Opção para a Vida. Quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, venha neste sábado, dia 1º de julho, prestigiar o último culto do Encontro Luz. Durante todo o mês de junho, nós estivemos realizando sempre aos sábados cultos das 17 até as 20 horas, de frente ao nosso templo, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Portanto, você está convidado com a sua respectiva família. Mas antes, convido você a que juntos façamos uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse dia que Ele está nos concedendo, a semana que está terminando, o mês de junho que está indo embora. Enfim, Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado o privilégio e a oportunidade de todas as manhãs, todos os dias, estarmos aqui transmitindo este recado de Deus para o seu coração. Portanto, oremos. Pai, obrigado por este momento, quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que nessa manhã, nesse momento, o Senhor possa se instrumentalizar desse estudo que temos realizado sobre o livro de Neemias, para abençoar muitas vidas, muitas famílias e muitos corações. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Abençoe, portanto, a tantos quantos estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Portanto, você agora vai ficar com a primeira parte, a introdução desse estudo sobre o livro de Neemias. Estaremos estudando hoje mais um capítulo e eu acredito que você vai ser profundamente enriquecido e abençoado. Sem perda de tempo, nós vamos ler hoje o capítulo 10, versículos de 1 a 39. Eu vou dividir a leitura em duas partes. Nós vamos ler inicialmente os versos de 1 até o verso 28. Então, depois nós leremos os versículos de 29 a 39. Esse capítulo é um dos capítulos longos, como às vezes já nos deparamos em outras ocasiões, e requer que nós estudemos ele hoje, num estudo único. E nós demos um título a esse estudo de hoje: Neemias renova as alianças com Deus. Você pode repetir comigo? Você que está em casa pode repetir comigo, você presencialmente? Neemias renova as alianças com Deus. Outra vez, Neemias renova as alianças com Deus. Vamos ler. Capítulo 10, verso de 1 a 28. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Zeraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Ajanias, Binuí, dos filhos de Henadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni,
Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Harife, Ananote, Nebai, Macpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Asbana, Maceias, Aias, Hanã, Maluque, Arim e Baana. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham a saber entendimento. Até aqui. Podem sentar. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiz questão de ler esses nomes um pouco esquisitos, não são muito comuns para a nossa língua portuguesa, porque esses nomes geralmente são nomes de pessoas de hebreus, e no hebraico é muito comum esses nomes que nós lemos. Para nós não é tão comum, a gente não ouve pessoas com esse nome, né? Com esses nomes que nós citamos aqui, são muito mais próprios para o povo hebreu, para os judeus. E por que o senhor leu isso aqui, pastor? Que tem isso a ver com o estudo? Esse capítulo de hoje, nós vamos aprender em todo o capítulo que Neemias, quando estava reorganizando toda a parte espiritual de prestação de cultos a Deus, ele levou o povo a firmar e fazer aliança com Deus. E é isso que a gente vai estudar hoje. Neemias teve uma preocupação muito grande de conduzir o povo, e aí nós vamos ver que nessa relação de nomes, essa relação nominal que eu li para vocês, ele estava convidando o povo para uma aliança, que é o mesmo que uma ação ou efeito de aliar, ajuste, é um acordo, uma união semelhante ao do casamento. Quando você foi casar, você foi ao juiz e ele fez aquela série de perguntas e você naturalmente respondeu, terminando com o sim, se você aceita casar com a sua consorte ou com o seu esposo. Então você termina todas aquelas perguntas com sim. Bom, então ali está feito um acordo, uma aliança, um pacto, e era este o propósito de Neemias ter feito esse renovo de alianças que o povo já sabia, porém o povo tinha desprezado desde os seus ancestrais. E como eles estavam voltando a Jerusalém, eles tinham que renovar tudo aquilo que eles tinham deixado de observar durante os longos anos. Então eles tinham que assumir um compromisso, não com Neemias, mas Neemias levou o povo a assumir um compromisso com Deus. E nesse capítulo nós vamos ver que estão aqui uma série de pessoas que representavam os sacerdotes, os levitas, líderes políticos, porteiros do templo, cantores que iriam louvar a Deus no templo, servidores do templo e outros, o povão, ou seja, aqueles que haveriam de subir, de adentrar no templo para adorar ao Senhor. Por isso nós lemos esses nomes aqui, porque a Bíblia faz questão de registrar de tal maneira que isso ficasse nos anais da história do povo hebreu, esse acontecimento, para que quando eles lessem, eles lembrassem que houve um dia em que Neemias conduziu o povo a fazer uma aliança, um pacto, um acordo, assumissem um compromisso com aquilo que eles estavam doravante recebendo. Então todos são chamados a se comprometerem com Deus. Não era com Neemias, era com Deus. Neemias estava conduzindo o povo a assumir essa responsabilidade. No capítulo anterior que o pastor Antônio Júnior estudou, eu fiz a primeira parte, ele fez a segunda parte, nos versos 32 a 38, os levitas e os sacerdotes intercedem pelo povo, pedindo que Deus tenha misericórdia e se compadeça do povo. Principalmente no verso 38,
antes do capítulo 10, olha o que ele diz: seus abundantes, 9:38, ele diz, aliás, 37, verso 36 e 37, eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Verso 37, seus abundantes produtos são para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Essa era a situação espiritual do povo. E no verso 38, então, ele começou a fazer essa proposta: por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Aí ele descreve esses nomes que eu citei para você, ficou muito claro. Então eles estavam assumindo um compromisso. E quando alguém assume um compromisso, meus irmãos, tem que cumprir. É como a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5 diz: se alguém fizer um voto a Deus e não cumprir, é melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Então eles estavam assumindo um compromisso, era um voto que eles estavam assumindo. E Neemias então pediu que o povo fosse fiel, assumisse aquele compromisso com aquele senso de temor e tremor. Essa promessa tinha que ser escrita solenemente. Isso foi lavrado como uma ata. Eles estavam assumindo um compromisso, inclusive como se fosse registrado num cartório, para que eles tivessem que sempre isso em mente: nós assumimos um compromisso e nós não podemos falhar. Então exatamente é isso que está aqui nesse capítulo que nós vamos ver. Resumindo, Neemias elaborou um documento especial, redigido e assumindo um compromisso de que eles estavam atando uma aliança, e essa aliança não podia mais ser quebrada. Por isso que ele fala isso com muita ênfase. Esses líderes estavam, portanto, representando suas classes, conforme nós dissemos: sacerdotes, levitas, os políticos, governantes, enfim. E nós vamos perceber que nos versos de 1 ao 8, há cerca de 22 sacerdotes. Estes eram os sacerdotes. Nos versos 9 a 13, que nós já lemos, 18 levitas. Do verso 14 ao verso 27, 45 políticos, os nomes que eu citei para você. Então eram pessoas que representavam tanto a parte espiritual, religiosa, quanto a parte também política do Estado de Israel. Então essa foi a primeira parte dos versículos do capítulo que eu li. Agora vamos para a segunda parte, que vamos agora adentrar no estudo. Isso foi apenas uma introdução para que vocês tomassem conhecimento do que foi feito como introdução, para que então agora fossem expostas as alianças que eles tinham que cumprir. Levitas, sacerdotes, políticos, líderes religiosos. Então vamos ler agora, continue com a sua Bíblia aberta, versos 29 a 39. Verso 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Verso 30, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Verso 31, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Verso 32, também sobre
nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova e para as festas fixas e para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado e para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Verso 34: nós os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, e a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Verso 35: e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Verso 36: os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Verso 38: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Verso 39: porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Eu enumerei aqui sete alianças que o povo tinha desprezado, que o povo tinha deixado de observar, e como eles agora estavam voltando, eles tinham que assumir um compromisso de que essas 7 alianças seriam rigorosamente restabelecidas, restauradas e cumpridas por eles. Então essas 7 alianças vai dos versos 29 a 39. Outra coisa, a proporção que eu for comentando cada aliança, eu vou fazendo uma aplicação para a igreja. Deus me orientou enquanto meditava, porque não adianta a gente apenas tomar conhecimento de um fato histórico sem a gente aplicar para a nossa vida. Aí você pode até dizer, você que está em casa ou alguém que não conhece a palavra de Deus, isso foi para Israel. Sim, foi para Israel. Um momento histórico quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico para repovoar Jerusalém. Porém, lembre-se que aqui o fato histórico aconteceu em Israel. Hoje podemos aplicar para os nossos dias, aplicando assim para a igreja. E nós vamos aprender hoje que essas alianças, elas devem ser sempre relembradas por nós. Nós vamos ver uma delas aqui, lá mais adiante, que a gente celebra todos os meses, todo o primeiro domingo de cada mês. É uma aliança que Jesus estabeleceu para a igreja. Então preste bem atenção, vamos à primeira aliança. Nesse versículo que fala dessa primeira aliança, Neemias chama a atenção do povo para os mandamentos que Deus estabeleceu através de Moisés. Moisés recebeu da parte do Senhor todas as orientações que o povo deveria observar sempre. E é por isso que eu chamo a sua atenção para essa primeira aliança. Ele diz assim, firmemente, verso 29, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação
e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui a algumas palavras importantes que estão inseridas aqui. Primeiro, imprecação. Imprecação. O que é imprecação? É rogar a Deus para que Deus abençoe ou Ele derrame juízo. Abençoe se cumprir, derrame juízo se desobedecer. Isso quer dizer imprecação. E era isso que Moisés estava dizendo, que Neemias estava dizendo. Olha aqui, vocês vamos assumir um compromisso. Se nós quebrarmos esses mandamentos dessa aliança, deixarmos de cumprir a palavra, vamos ser abençoados, se cumprirmos. Porém, se deixarmos de cumprir, vamos receber juízo por desobediência. Então era um compromisso sério. Eu quero aplicar isso aqui para nós quando um dia aceitamos o Evangelho. Meus irmãos, nós não estamos brincando de religião, não estamos brincando de igreja. Quando você fez a sua decisão de aceitar Jesus e confessar o seu nome e participar como membro ativo do corpo de Cristo, você assumiu um compromisso. Compromisso este que requer de você uma devida atenção e submissão e subserviência à palavra. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu não tenho outra fonte senão a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então aqui nós vemos em primeiro lugar essa palavra que chama a atenção: imprecação. Rogar a Deus que envie bênçãos se obedecerem, ou males se desobedecerem. Eles estavam fazendo um juramento, tinha que levar a sério. Por isso que quando alguém se decide, a gente tem aquela preparação para a pessoa se tornar membro da igreja, durante aquele período em que ela vai ser doutrinada, esclarecida, orientada, instruída, para que ela saiba que responsabilidades e compromissos estão assumindo com a igreja, pela palavra de Deus. E eles então estavam assumindo esse compromisso de guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. Então esse foi o primeiro juramento. O primeiro juramento foi esse: levar em consideração a Torá. A partir dali eles deveriam rigorosamente obedecer os ensinamentos que Moisés recebeu por inspiração divina para o seu povo. Então nós como igreja temos que ter a Bíblia, a igreja como regra a igreja e os membros da igreja têm que ter na Bíblia, na Torá Sagrada, como a única regra de fé e prática. Durante a Reforma Protestante, Lutero, dentre as 5 solas, ele disse: sola as Escrituras, somente as Escrituras é suficiente para que nós possamos pautar a nossa vida e nos regermos para que nós possamos ser bem-sucedidos nas nossas decisões. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, Glória a Deus, pela flor que nasce, glória a Deus, pelos montes altos, glória a Deus, pelo mar também, glória a Deus, pelos passarinhos, glória a Deus, pela noite e o dia, glória a Deus, pela brisa leve glória a Deus, que de longe vem, glória a Deus, pelo alimento, glória a Deus, pela habitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Por esses meninos Deus, glória a Deus,
pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Acredito que você há de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas vamos ficar devendo. Na próxima segunda-feira você está convidado a continuar conosco. Não esqueçam, neste sábado, dia 1º de julho, você está convidado com a sua respectiva família, principalmente você que reside em Campina Grande, a prestigiar e a participar do último Encontro Luz. A partir das 17 horas neste sábado, nós estaremos de frente à nossa igreja, fazendo mais um trabalho para aquelas pessoas que estão passando, indo ao encontro do Parque do Povo, em direção do Parque do Povo. Elas param ali, ouvem o recado de Deus, a mensagem de Deus para o coração daqueles que vão festejar o encerramento do São João. Você precisa de ouvir a maior mensagem do mundo, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, não percam, neste sábado, a partir das 17 horas. E domingo pela manhã é BD às 9 horas, culto divino às 18 horas. Você está convidado com a sua distinta família. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.